Bom, retomando o segundo bloco dessa videoconferência, que é a quinta de uma série de 7, promovido pelo Programa de Saúde do Adolescente e em parceria com a OPAS, nós agora estamos com a presença do Dr. Rodolfo Hermida, que é médico do programa e faz um trabalho com a Alzira, que saiu de diversidade, e doutora Judite, que tem o ambulatório de transexualidade no Centro de Referência de ST/AIDS. Eu queria agradecer a audiência que nós estamos tendo em Araraquara, Baixada Santista, Barretos, pessoal de Bauru, Franca, que tem uma audiência grande, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São Paulo, Sorocaba, Taubaté, Araraquara e ao pessoal da Universidade Estadual de Botucatu. Obrigado pela presença e lembrando que vocês podem pedir a palavra ao vivo, mandar pergunta via e-mail, que vai sair na tela o endereço, fundap.vc@fundap.sp.gov.br, ou via WhatsApp, que pelo número 11 996 04 7899. As perguntas sempre são bem-vindas. Se não der tempo de responder no ar, nós responderemos em outro momento, mas elas todas receberão respostas. Dando continuidade, Dr. Rodolfo, velho parceiro, jovem velho parceiro, como é que você vê essa questão, moço? Realmente, muito obrigado pelo convite, Dr. Chafi, muito obrigado a todos. É um prazer enorme estar aqui, representando mais uma vez o Programa de Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo, por onde eu estive durante 8 anos e por onde eu aprendi tudo a respeito de adolescência, como lidar com o adolescente, como fazer linhas de cuidado com o adolescente, também com o jovem, onde eu aprendi a ser realmente um médico melhor, onde eu aprendi a ser um profissional de saúde melhor. Isso, para estar aqui, é um enorme prazer em respeito e gratidão a tudo que eu aprendi. Se hoje nós estamos na Organização Pan-Americana de Saúde, se hoje eu estou na organização como consultor nacional de saúde do adolescente, se eu devo a todo o meu conhecimento, a toda a bagagem que eu adquiri no Programa de Saúde do Adolescente com a doutora Albertina Duarte com vocês. Chafi, que foi meu professor de grupos, meu grande supervisor de grupos durante muito tempo dentro do programa, e agora um querido amigo, desejado colega de trabalho. Eu agradeço muitíssimo pelo convite. Muito obrigado. E vejo a questão da diversidade sexual como uma questão necessária de ser debatida. Vejo que realmente existe uma necessidade muito grande, né? Nós temos dentro da literatura mundial e brasileira, né? Quando a Albertina fala dos movimentos sociais que sentiam a necessidade de começar a abordar o tema dentro da saúde, né, como entidades de classe, com movimentos LGBT, quando nós temos na história, né, do nosso mundo, do nosso Brasil, uma diversidade sexual pedindo, clamando por ajuda, clamando por atenção, por cuidados, né, realmente a gente entende que é uma necessidade a conversa que nós estamos tendo hoje aqui, né? Muito bom. Eu gostaria, já foram falados muitos conceitos, acho que foram muito interessantes, né? Os conceitos que foram ditos. Acho que podemos até pular alguns slides que já foram ditos também, alguns conceitos que já foram mencionados. E o que eu gostaria de deixar aqui é que nós estamos à total disposição para dúvidas depois, a posteriori, né? No WhatsApp, no e-mail, bem como depois pessoalmente nós podemos deixar o nosso e-mail pessoal para que as pessoas possam entrar em contato conosco a qualquer momento e também ajudar o programa de saúde do adolescente. Muito bom, eu
trouxe 2 livros que são muito interessantes e eles estão mencionados em algum dos slides. Esses livros, eles são muito bonitos porque eles são muito singelos, eles são muito acessíveis. A linguagem deles, ela é muito educativa, ela é muito próxima, ela é muito doce em alguns momentos. Que é o livro do Cláudio Picasio, Sexo Secreto, e também o livro da Maria Cecília Pereira da Silva, que é Sexualidade Começa na Infância. São livros básicos, são livros interessantíssimos que transformam aquela linguagem psicanalítica, maçante, densa, complicada, em um momento muito mais tranquilo, num momento muito mais doce, muito mais interativo. Posso falar um pouco a respeito da história? Eu gostaria, na verdade, de mencionar aqui que a diversidade sexual ela sempre existiu na raça humana, sempre existiu, né? A homo e a bissexualidade é um aspecto permanente na natureza sexual do Homo sapiens, né? E aí, falando um pouco de história, nós podemos citar a Grécia Antiga, os meninos de 12 e 13 anos, né, que encontravam um amante com permissão da família e permaneciam passivos até os 25 anos de idade, quando assumiam o papel de ativos com os mais jovens. Esse tipo de normatização da sexualidade desde os tempos antigos, a gente sabe que não funciona muito bem. Nunca funcionou, né? Essa normatização dos homens mais velhos serem ativos, dos homens mais novos serem passivos. E aí você tem todo o conflito da onde surge a coisa do passivo e do ativo, né? Onde os grandes guerreiros eles saíam para conquistar terras, conquistar outros mundos, outras terras, e nessas conquistas, quando ganhavam, eles coitavam os vencidos. Então, portanto, daí é que vem, então, a menção de ativo e passivo, e é a parte negativa de ser passivo, né? O que, na verdade, nós temos sabedoria a respeito de ativo e passivo, que isso não existe, né? Você pode ser muito bem ativo sendo passivo e ser muito bem passivo sendo ativo, né? Então, essa é para poder dar uma quebrada no gelo aqui. Continuando no próximo slide, nós vamos falar ainda com um pouco de história. E aí nós temos o Império Romano, a lei, como eu falei, normatizações da sexualidade, né? Os homens não podiam ter relações sexuais com os meninos livres, né? Somente com os meninos escravos. É uma tentativa de normatizar, que nunca deu certo, tá? Isso nunca deu certo, mas aqui está para um relato histórico, né? O lesbianismo, naquela época do Império Romano, era visto como uma tentativa de usurpar o papel do homem, né? Acho que é muito interessante ver que nem as coisas não funcionam exatamente para ambos os sexos, para homens e mulheres, e isso tem uma reflexão ainda atual, uma repercussão ainda atual. Aqui nessa figura nós temos Marco Antônio Raimondi, que foi um grande artista da época de 1510 depois de Cristo, onde nós vemos 2 deuses gregos, Apolo e Assintos, onde também mostravam que eles haviam já uma relação entre eles amorosa, afetivo-sexual. No próximo slide, continuando, e aí eu vou falar um pouquinho do século VI depois de Cristo, onde a moralidade cristã foi consumada, né? O sexo somente para procriação, expressão sexual fora do casamento que não fosse penetração vaginal na posição mais tradicional estava contaminada pelo demônio. Logo, todos os atos desviantes tornam-se pecados graves e flagrantes perante Deus. É o nascimento do estado homofóbico, é o medo do homossexual, daí que surge. Então, acho que é importante a gente deixar alguns relatos históricos para poder mostrar a origem da homofobia, da LGBTfobia, como a doutora Alzira já citou anteriormente. Aqui nós temos mais uma foto interessante, que é de Gilgamesh, um grande líder da região da Pérsia, né? Gilgamesh. Gilgamesh também era um grande líder e, segundo os escritos mais antigos daquela época, já mostravam que Gilgamesh também tinham relações afetivo-sexuais com homens, né? Era um líder, um grande líder, assim como Alexandre o Grande, né? Onde nós sabemos que tinha relatos também de relações afetivo-amorosas com outros homens. No próximo slide, então, a condenação de um escritor Oscar Wilde, que ficou muito famoso na Inglaterra no final do século XIX, que marcou a institucionalização da homofobia, né? Após a sua prisão, nenhum homossexual estava livre de ser preso e condenado. Então, olha aí o nascimento,
né, da institucionalização da homofobia, né? E na Segunda Guerra Mundial, aí depois, ainda com repercussão, o nazismo, uma perseguição selvagem aos homossexuais, mais de 220 mil foram mortos e somente 50 mil foram documentados, né? Além dos maus tratos, sofreram variados experimentos, né? São dados históricos muito importantes. Aí eu vou mesclar um pouquinho esses dados históricos com algumas fotos mais antigas ainda, como, por exemplo, do Egito Antigo, onde nós temos uma tumba aqui de um casal gay, né, do Egito Antigo, onde mostra eles juntos, enterrados juntos, né? Muito importante citar aí o Egito Antigo por mais de 2.450 anos antes de Cristo, né? É muito importante, mostrando que realmente a sexualidade, a diversidade sexual, ela faz parte da natureza humana e deve ser pensada toda vez que nós vamos criar linhas de cuidados para os seres humanos, né? A próxima, então, ainda continuando, o termo de homossexualidade foi criado para contemplar e incluir as relações amorosas e ou sexuais entre pessoas do mesmo sexo. No entanto, com ele, criou-se a noção de diferença, de erro e de exclusão. Então, por isso que a gente tira o sufixo ismo. Todos os profissionais de saúde devem tirar o sufixo ismo, né, que denota desvio, doença, para que possamos entender que faz parte da diversidade sexual do ser humano, que lhe é inerente. No próximo, aqui então, o casal, como eu havia dito do Egito Antigo, aqui no mais próximo, são os relatos mais antigos que nós temos. Essas imagens, elas são do Museu de História Natural de Londres, né? Aqui nós temos o perfil clínico comportamental, a nossa pesquisa que eu e a Zira iniciamos com essa ideia dentro do programa de saúde do adolescente, né? E foi muito importante. E por que isso? Eu vou trazer alguns dados que são muito importantes, muito preocupantes, né? A população adolescente e jovem LGBT, ela está especialmente vulnerável, né, à transmissão da ST/AIDS, né, às negligências e violências domésticas, ao bullying no ambiente escolar, à depressão e suicídio, ao uso de drogas lícitas e ilícitas, à violência sexual, ao homicídio por ódio e homofobia e ao sofrimento psíquico relacionado ao assédio moral no ambiente de trabalho. Então, realmente é muito preocupante então, esse movimento que nós sentimos de falar sobre diversidade sexual, ele se coincide com também as grandes pesquisas internacionais e nacionais também que revelando essa necessidade de ser falado sobre diversidade sexual hoje em dia, né? Aqui no próximo slide, nós temos aqui uma ânfora, né, grega, onde nós já vemos a relação entre mais velhos e mais novos, entre homens, acontecendo também na Grécia Antiga, né? Isso também em fotos do Museu de História Natural de Londres, né? No próximo slide também, nós temos aqui também um cálice de prata do Império Romano, onde nós podemos ver ali realmente acontecendo um coito, né, entre duas pessoas do sexo masculino, e ali na lateral direita da tela podemos ver ainda uma pessoa olhando, né? É o nascimento do voyeurismo? Não, isso sempre existiu na história humana, certo? Muito bom. Eu achei que era importante trazer alguns dados históricos a respeito, para poder justificar nosso encontro a respeito de diversidade sexual. Isso não surgiu do nada, né? Não surgiu do nada. Não é de repente. Não é de repente. Não é de repente. É bom que a gente lembre, né, que nada é de repente, nada. Verdade. Você sabe que você falando a questão do risco para HIV, a gente tem vivido uma realidade que a gente não tinha muita experiência, que é assim, a testosterona para os homens trans, né? A testosterona aumenta e muito a libido. E aí a gente tem pessoas que estão experimentando o corpo pela primeira vez, porque o corpo está sendo adequado à sua identidade de gênero,
e estão experimentando o corpo e não estão sabendo como lidar com essa libido que a testosterona dá, né? E a gente tem muita gente correndo muito risco para HIV, e não só para HIV, mas também para gestação. Então, assim, a gente já teve que dar, por exemplo, pílula do dia seguinte para alguns homens trans, justamente porque, assim, a libido vai lá em cima, e aí, assim, a questão do risco fica mais difícil. Eu diria assim, o corpo é despertado pela testosterona, e as pessoas não sabem muito como lidar com isso. Então, isso tem sido uma preocupação da gente, do movimento social. O movimento social tem pedido para a gente algumas ações nesse sentido, né? Que é uma coisa preocupante. Deveras preocupante, e quando nós fomos chamados em 2009, o trabalho que nós fizemos eu, doutora Alzira e o Programa de Saúde do Adolescente do Estado, quando nós fizemos esse trabalho, percebemos algo de muito interessante no perfil comportamental desses adolescentes e jovens LGBT. Nós fomos chamados em 2009 pela Organização Pan-Americana de Saúde para compor uma linha de cuidado para adolescentes e jovens LGBT para Américas e Caribe. Foi nesse momento que nós sentamos para conversar, e uma das coisas que eram realmente preocupantes e que às vezes a gente excluía, tinha alguns detalhes que a gente simplesmente excluía. Por exemplo, falar sobre sexo anal com lésbicas. Né? A gente, não, mas a lésbica não tem sexo anal, né? Não passa por sexo anal. Isso é mentira. Nós vimos numa segunda pesquisa nossa que realmente o fazem, realmente é frequente, e sim, nós devemos abordar sexo anal também, nós lésbicas. Então, nós temos preconceitos até como pesquisadores, né? Nós temos preconceitos ainda a descobrir, a saber, coisas ainda a saber, a descobrir, né? Desconhecimentos próprios. Eu acho que nós devemos estar completamente abertos para uma conversa bastante informal, bastante tranquila a respeito das nossas dúvidas, mesmo quando nós estamos montando uma linha de cuidado tão importante para a América Latina e para as Américas e Caribe, né? Acho que é muito importante. Eu queria perguntar para a mesa, eu acho que eu estou no lugar certo para fazer a pergunta, mas que vocês discorressem um pouquinho, porque eu acho que tem alguma dificuldade de todos nós de entender essa sexualidade que envolve os aspectos biológicos, a identidade sexual, papel e conduta social. Eu acho que a gente precisaria de sedimentar isso para mim, em particular. Eu cheiro, mas eu não identifico, entendeu? Mas antes disso agora quem mandou pergunta, a Sônia e a Rita, do Polo Santos, eles fazem a seguinte pergunta: de que forma o Estado vem trabalhando a questão sexualidade nas escolas, onde muitas vezes se é observado a mudança no comportamento de criança e ou adolescente? É uma pergunta, tá? Eu faço a mesa, não está dirigida a ninguém. Uma outra pergunta vem da enfermeira de saúde do adolescente São Roque. Estou aqui há quase 4 meses e a procura pelo serviço por esses adolescentes é muito raro, quase zero. Como esses adolescentes estão cuidando de sua saúde? Não sei se vocês têm alguma informação, a gente pode debater. Mas é assim, de que forma o Estado está cuidando da sexualidade nas escolas? Vocês têm alguma informação? Olha, realmente o que nós temos é uma dificuldade cada vez maior. Nós estamos sendo procurados muito frequentemente, eu, doutora Alzira, outras pessoas do programa, procurado por educadores, pelas pessoas que trabalham em escolas públicas e particulares, para como abordar o tema de diversidade sexual dentro das escolas, né? Tem sido cada vez mais difícil, né? Dito por problemas principalmente religiosos, são problemas que realmente impedem a discussão, para mostrar que realmente isso é uma parte fundamental, normal e inerente à raça humana, né? Assim como nós aprendemos muitas coisas dentro da escola, a diversidade sexual é sim e faz parte deste movimento. Nós temos que aprender sobre diversidade sexual. Entretanto, nós temos tido muitos problemas, principalmente religiosos, para que isso seja debatido, conversado de maneira saudável e regular nas escolas,
né? E ainda isso, a única forma que eu fico pensando aqui comigo para que isso aconteça, nós temos a estratégia de saúde da família, que está sendo cada vez mais abrangida nos municípios. Eu acho que a única forma é nós começarmos um debate sobre diversidade sexual nas comunidades. Eu acho que é muito importante nós começarmos nas comunidades. Como o programa de saúde da família, né? A equipe de saúde, ela sai, ela levanta a bunda da cadeira e vai para a comunidade, para conhecer a comunidade, para entender como a comunidade funciona, para poder fazer com que as suas ações de saúde sejam mais efetivas e tenham a possibilidade de fazer muitos grupos. É lá que nós devemos semear a nossa semente da diversidade sexual. Que isso seja mais discutido com os líderes dessa comunidade, com as pessoas dessa comunidade, com os líderes religiosos, por que não, dessa comunidade, para que isso faça uma repercussão dentro da escola, uma permissão dentro da escola. Hoje o movimento LGBT, o movimento social LGBT, ele até procura sair um pouco também do seu escopo geográfico e ir para outros lugares, e talvez aí esteja a grande chave da conversa, é você conversar com a comunidade, fazer grupos com a comunidade, como a doutora Alzira já faz lá em Heliópolis, né? Esse grupo, que é um grupo onde ela consegue inserir o adolescente, incluir o adolescente na casa do adolescente, e esse adolescente LGBT participa de todos os grupos que são pertinentes à casa do adolescente, e aí ele também tem uma oportunidade de conversa, de acolhimento, e nesse grupo que acontece semanalmente, esse grupo que é mais LGBT, esse grupo também apresenta e aponta focos de homofobia, focos de LGBTfobia dentro da comunidade. E aí, conversando com eles, conversando com algumas pessoas da comunidade, às vezes você consegue fazer um enfrentamento desses focos, conhecendo a própria comunidade, os líderes da comunidade, conhecendo as pessoas da comunidade, você consegue criar instrumentos para poder fazer um tipo de enfrentamento dessa homofobia e dissolver esses pequenos focos de homofobia dentro da comunidade. Rodolfo, eu lembro que nos anos 80, quando a droga estava produzindo, esse trabalho começou a fazer um trabalho sobre drogas. Eu vi que isto era um início de um trabalho preventivo, e havia uma fala que dizia assim: cuidado para não fazer propaganda da droga. E o que era muitas vezes feito, era uma apologia da droga, para alguém que nunca tinha tido esse problema. Não é? Eu vi quando você estava falando, não existe esta resistência ou esta fala de que se eu posso trabalhar com o profissional para ele acolher quem está em sofrimento, seja ele sexual, cefalgia, ou qualquer sofrimento. Agora, não teria uma resistência por parte da sociedade de ficar falando sobre isso. Né? Por exemplo, aqui nós estamos trabalhando com profissionais, para eles acolherem aquele que está em sofrimento por uma discriminação, por uma discrepância entre o que sente, o que pensa, o que faz, e coisas dessa ordem. Como é que vocês veem isso? Eu entendo o acolhimento de quem já está em emergência emocional, para quem já está numa urgência emocional, para quem já está em sofrimento emocional. Realmente, a gente vê que a gente tem que ter esse acolhimento em todos os lugares. Entretanto, a gente não pode ficar só apagando fogo, né? A gente não pode ficar só apagando fogo. A gente tem que fazer também medidas preventivas, medidas de prevenção e promocionais. Isso sem aumentar a resistência de não serem taxados, por exemplo, de fazer apologia da homossexualidade? Sim, sem fazer apologia. Eu acho que a gente pode, aqui, a dificuldade na nossa cultura judaico-cristã é justamente falar sobre sexo e sexualidade de uma maneira muito natural, muito limpa, muito tranquila, né? Sem mágoas, sem rancores, sem sujeira, né? Uma fé. De má fé. A gente tem que falar sobre sexualidade, inclusive a gente pode começar a disseminar isso dentro de comunidades quando a gente vai fazer o planejamento contraceptivo familiar, né?
O planejamento contraceptivo pode ser começado a falar sobre sexualidade, é um bom começo. E aí grupos de adolescentes sempre vão falar de sexo, e aí estão os grupos com adolescentes para a gente poder começar a falar de sexo. E depois a gente pode começar a falar não só no grupo de adolescentes, não só no grupo de contraceptivos, mas também a gente pode falar no grupo de doenças crônicas, por exemplo, como grupos de hipertensão diabéticos, os grupos de gestantes, e aí a coisa vai se disseminando lentamente, se falando e abrindo dentro dessa comunidade uma possibilidade de diálogo a respeito de diversidade sexual. Então aí no meio disso você pode inteligentemente colocar o tema diversidade sexual, né? E conversar e conhecer como aquela comunidade, como aquele povoado pensa, e aí você pode trabalhar instrumentos com eles mesmos para enfrentamentos de focos de homofobia, para que eles consigam entender melhor a diversidade sexual. Eu acho que é por esse caminho, né? A gente não pode ficar só no atendimento e esquecer de fazer uma dessensibilização, né, ao preconceito, que é justamente esse preconceito que causa a homofobia, a LGBTfobia e que vai causar o sofrimento. Então a gente tem que pensar nos focos antes de prevenção. Acho que é por aí. Eu tenho uma pergunta aqui da Luciane de Ribeirão Preto, que pergunta especificamente para Judite. Gostaria de saber se há material disponibilizado na internet sobre este assunto. Deu o ouro pro bandido, né? Não sei, tomara que tenha dado. Na verdade, Luciana, tem muita coisa na internet disponível. A gente tem alguns autores que são fundamentais, mas tem um cara especial que eu gosto muito. Para começar uma boa leitura, é o Jorge Leite. Ele é um professor da Universidade de São Carlos. E ele escreve de um jeito muito legal sobre isso. Nós temos a Judith Butler, que também fala super bem sobre o tema. A gente tem a Márcia Aran, que é brasileira também, é uma psicanalista que fala de um jeito muito gostoso. A gente tem muita bibliografia, assim, disponível na internet. Hoje, esse tema transexualidade, travestilidade está em alta, né? Então, a gente tem muita tese de mestrado de gente boa, tanto da USP, quanto da Unicamp, quanto de faculdades particulares. Então, assim, é só procurar na internet que você vai achar. Tá, tem uma outra pergunta que vem da assistente social Vânia de Peruíbe. Gostaria de saber se é possível ter acesso ao material dos slides, em especial as gravuras. Ah, claro, por favor, leve as gravuras. Existe um livro chamado A Little Gay Story. O nome do livro é A Little Gay Story. Ele ainda não foi traduzido para o português, que eu saiba, né? É um livro muito interessante que traz a história da diversidade sexual através de grandes figuras, de grandes objetos da antiguidade que estão expostos no Museu de Londres, no Museu de História Natural de Londres. Então, a Little Gay Story é excelente, tem todas as gravuras. A Little Gay Story. Tem uma sétima pergunta aqui, que vem da Selma Martins, de Presidente Prudente, e ela escreve o seguinte: parabéns a todos, especialmente para o Dr. Rodolfo, médico com essa clareza histórica. Sou educador em saúde pública da área de educação. Estamos enfrentando problemas com relação ao trabalho de educação sexual e gênero na educação por conta desse movimento de ideologia de gênero. Este fato está atingindo o trabalho da saúde? Sempre tem uma repercussão na saúde, como também na educação, como nas diversas áreas que tomam conta e cuidam do ser humano, né? Infelizmente, isso tem repercutido sim, infelizmente, mas eu acho que é justamente fazendo esses grupos que eu estou citando, começando com pequenas sementinhas, com pequenos comentários num grupo, falando sobre diversidade sexual, eu acho que isso pode brotar realmente, você vai dessensibilizando comunidades,
dessensibilizando. É comer pelas bordas, É comer pelas enfrentamento. bordas, sem enfrentamento. É comendo pelas bordas, é conhecendo os líderes, é conhecendo Não a vira cultura. guerra, né? É, porque eu sou médico de família, minha formação é medicina de família. Então, eu estou acostumado a ir para a comunidade para conhecer os pratos que a comunidade come, conhecer a cultura da comunidade. Eu me aproximo da comunidade, eu conheço como eles, como é que é o ambiente familiar deles, como é que é o ambiente entre eles, entre vizinhos, a comunidade. Eu conheço a cultura deles para que eu possa fazer que as minhas ações de saúde sejam muito mais efetivas. Eu acho que falta a gente conhecer mais o nosso público lá na ponta. É um trabalho de ponta. Conhecer melhor esse público na ponta vai dar para a gente uma repercussão das nossas vontades, realmente a nossa boa fé em trabalhar com diversidade sexual muito maior. Você conhecer essa cultura para poder abordar os temas nela, para poder fazer a conversa. É somente dialogando com a comunidade, na ponta mesmo, é que nós vamos repercutir de maneira substancial em todas as linhas de cuidado. Muito bem, agora a minha pergunta. Vocês podiam explicar melhor, né, essa questão da sexualidade, sexo biológico, identidade sexual, papel social e conduta sexual? Vamos falar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho. Uma coisa... Como é que você vê isso também, Judite? Tem? Com certeza, com certeza. Porque isso fica... Porque para a gente poder operar e distinguir, senão fica um misto mal analisado e fica tudo uma coisa ou outra. Não é? Não é? Ou é uma coisa ou é outra. Como é que funciona isso para a gente, no cotidiano, poder dar conta dessa questão? Excelente. A doutora Judite já falou brilhantemente a respeito de gênero, identidade de gênero, sexo biológico e sexo cromossômico, né? Já ficou bastante interessante. Sexo cromossômico, o que que é? É o XY e o XX. XX, nós vamos ter uma menina, biologicamente, e no XY vamos ter o menino. Troca-se em miúdos. Né? E aí o sexo biológico vai ser masculino ou feminino. Né? Vai resultar o sexo menininho, cromossômico. azul ou cor-de-rosa. Exatamente, vai ser. Né? Então, nós temos aqui, num dos slides, nós temos aqui sobre sexualidade, né? Que compõe-se de uma combinação de corpo que temos, o sexo biológico, das pessoas por quem sentimos desejos, e aí nós estamos falando de tesão, estamos falando da libido, né, que é a conduta sexual, e de quem achamos que somos, que é a identidade de gênero, e como nos comportamos, que é o papel sexual. Né? Isso é do livro do Cláudio Picasso, Sexo Secreto, que eu acho bastante interessante. Já nós temos aqui... envolve vários aspectos, né? E aí nós vamos falar sobre sexo biológico, identidade sexual, que já foi brilhantemente falado pela psicóloga Judite, aqui, responsável, papel social e conduta sexual. Judite, no ambulatório Então, de trans... eu acho que assim, para a gente falar, eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é muito legal e que é de onde eu sempre tento iniciar o meu trabalho, né? É escutar a pessoa que fala, né? Qual é a linguagem que ela utiliza, o que ela compreende de si mesmo, porque eu vejo que a gente precisa se despir do nosso saber, né? Porque senão você não consegue chegar na pessoa, né? E eu acho que é essa coisa de ir na fonte, de onde a pessoa vive, qual é a cultura dela, o que ela entende, o que ela sofre por ser assim ou assado, quais são as dificuldades que ela tem, eu acho que isso é fundamental, né? Mas eu diria assim, né, o sexo biológico é o que está posto pelo biológico, né? Nasceu, o Freud dizia se está condenado ao biológico, acho que hoje ele ia refazer isso, né? O sexo biológico é aquilo que está posto pela definição genética, né? É o pênis e a vagina, certo? E aí assim, é o homem, quem tem pênis é homem, quem tem vagina é mulher, certo? Isso é o sexo biológico, está posto. A identidade sexual ou de gênero é o que a pessoa se sente, é como eu me sinto, independente do meu corpo. Independente do meu corpo. Então, assim, eu posso ser biologicamente do sexo feminino, porque alguém disse que quem tem vagina é do sexo feminino, né? A história diz isso, né? Quem tem vagina é do sexo feminino. Ok, mas eu posso me sentir homem, e eu quero ser homem, eu vou reagir como homem, e eu tenho comportamentos
como homem. Embora eu diria assim, o que é ser homem e o que é ser mulher. Nos dias de hoje eu diria assim, me diga um gesto ou uma atitude que é exclusivamente masculina ou exclusivamente feminina. Eu não sei mais hoje. E graças a Deus isso não existe mais. Eu acho que a gente precisaria se libertar. A gente faz uma brincadeira, coisas de homem, coisas de mulher. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Eu diria assim, graças a Deus eu sou uma mulher feminina, masculina na necessidade. Porque eu moro sozinha, eu tenho que fazer coisas de homem, tipo trocar a lâmpada, ligar o chuveiro. Então assim, o que é de homem e o que é de mulher? E aí eu diria, o legal seria que a gente pudesse encarar isso como assim, eu me sinto deste jeito e quero me relacionar com o mundo deste jeito. Eu vou escolher a roupa que eu me sinto confortável, que na nossa sociedade poderá ser uma roupa dita masculina ou dita feminina. Mas eu vou ditar a regra da roupa, do meu comportamento a partir daquilo que me conforta. Né? O ideal seria isso, que a gente pudesse viver deste jeito, livres, né? E aí eu diria assim, o papel social é o que eu desempenho, o que me coloca no mundo, o que as pessoas... Eu, por exemplo, tenho um papel social de diretora do ambulatório, certo? Isto é um papel social que independe do meu sexo biológico. Por acaso eu sou mulher, biologicamente eu sou mulher, mas eu poderia ser um homem. Mas o meu papel social é de diretora, aí eu tenho um outro papel social que é de psicóloga, eu tenho um outro papel social que é de amigo. E esses papéis sociais me compõem, e isso não importa qual é o meu sexo ou minha identidade de gênero. Eu desenvolvo papéis sociais a partir daquilo que eu faço na sociedade. Esses são papéis sociais. E a conduta sexual, acho que a gente está falando de orientação sexual. Basicamente, nós temos 4 tipos de orientação sexual. O homossexual, que é a pessoa que tem desejo pela pessoa do mesmo sexo. A gente tem o bissexual, que tem desejo afetivo sexual por pessoas de ambos os sexos. Eu posso me relacionar com a Alzira e com o Ronaldo, eu posso ter... com o Rodolfo, desculpa. O Ronaldo também. O Ronaldo também, Pamplona, inclusive, né? que ele também tem um livro chamado Os 11 Sexos. Então, eu posso ter atração afetivo sexual por qualquer pessoa, independente do sexo. E eu posso ser heterossexual, que a heteronormatividade vem aí, a ideia da heteronormatividade vem aí, do casal, homem e mulher tradicional, e que define muitas regras sociais como normais. Quem está dentro da heteronormatividade é mais normal. Puxa vida, que pena, talvez mais limitado nos seus prazeres, né? Mas eu diria assim, e nós temos um terceiro grupo, que seriam as pessoas que não têm desejo sexual. A gente tem muita gente que não tem desejo sexual. Tem um indicador bíblico, inclusive. Bíblico. Eu não sei desse bíblico, porque eu tenho uma certa resistência ao bíblico. Me ajuda muito. Não, eu acho que bem interpretado é fundamental. Ele é fantástico, pode ajudar muito. Eu não sei se ficou claro para você, então, a sua dúvida, se deu para ficar claro. Rodolfo, eu queria dar um minutinho de intervalo para eu trocar de posição com a Alzira para vocês fecharem este colóquio. Pode ser? Pode ser. Eu queria agradecer e lembrando que em outubro nós estaremos com a 6ª videoconferência, podem mandar as sugestões, né? E agradecer a presença do Rodolfo, da Lia, que muito gentilmente atendeu o nosso pedido, e da Alzira. Você troca comigo, Alzira, e você fica aqui na minha posição de âncora? Tá bom. Um minutinho só para a gente trocar de posição. Obrigado. Voltamos e eu gostaria de, antes das considerações finais, responder uma última pergunta que nos foi enviada e pedir para o Dr. Rodolfo responder. Né? Estou aqui há quase 4 meses e a procura pelo serviço por esses adolescentes é muito rara, quase zero.
como esses adolescentes estão cuidando de sua saúde. Realmente isso é muito preocupante e eu gostaria de responder já com foco com a nossa pesquisa que nós desenvolvemos desde 2008, né? Nesses últimos 8 anos que nós temos desenvolvido a pesquisa LGBT
Bom dia, minha gente de todo o estado de São Paulo, de todos os polos que nos acompanham nesta quinta videoconferência promovido pelo Programa de Saúde do Adolescente do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a OPAS, que é um braço da Organização Mundial de Saúde, e atendendo a sugestões, hoje nós estamos abrindo a videoconferência com o tema Sexualidade e suas adversidades, que é um tema bastante atual, que ainda está vibrando no nosso consciente e inconsciente. É uma questão que precisamos de informação e orientação para podermos lidar com essa situação de uma forma bastante tranquila. E para isso, hoje nós convidamos 3 experts no tema. Doutora Judite, que coordena o ambulatório de transexualidade, tá certo, Judite? Isso. Ambulatório de travestis e transexuais. Como é que é? É ambulatório especializado em travestis e transexuais, no atendimento a travestis e transexuais. Que é um grupo que sofre bastante preconceito, que bastante afirmações emocionais, bastante mitos, e que precisam ser integrados na sociedade. Doutora Judite vai falar um pouco sobre isso. A doutora Alzira Campiolini, posso deixar o sobrenome? Pode Fácil. ser polido. Eu sou Chafi, sou médico urologista, assessor da doutora Albertina no programa há muitos anos, com muito prazer, muita alegria. E sou o âncora dessa videoconferência. Nós vamos ter um primeiro momento com a Alzira e com a Judite. A Alzira Judite Lia, é isso. É um primeiro bloco. Nós vamos ter a participação das duas, então está aberto o momento para o debate, para perguntas. No segundo bloco, nós vamos ter a presença do Dr. Rodolfo Hermida, que é um consultor da OPAS, um médico pediatra, que junto com a Alzira fazem um belíssimo trabalho de pesquisa nas paradas, né? A situação do adolescente que vive a diversidade, como que ele vive isso. E a Alzira também tem um ambulatório no Pan Heliópolis, na comunidade. Eu prefiro o nome favela do que comunidade. Comunidade me lembra outras coisas, a favela é a favela. Não é? De qualquer forma, vamos ser politicamente corretos e usar comunidade, certo? Certo. Então, nós vamos, lembrando que vocês podem pedir a palavra, nos mandar e-mail ou via WhatsApp. O número vai aparecer na tela, vocês podem mandar as perguntas neste primeiro bloco, tanto para a doutora Judite quanto para a Alzira, porque nós vamos ter um segundo momento com o doutor Rodolfo. Lembrando que essa é a quinta videoconferência, nós temos mais duas, uma em outubro, sempre na última quarta-feira. A de outubro vai passar para a última quinta-feira por conta do feriado do funcionalismo. E a de novembro vai ser na última quarta-feira mesmo. Quem quiser sugerir, como foi sugerido, este tema, pode mandar que nós vamos atrás de experts que possam esclarecer assuntos que, porventura, vocês estejam necessitando. Tá? Nós recebemos uma série de sugestões e hoje elegemos esse. Eu queria também agradecer aos que nos acompanham nessa videoconferência e que nos mandaram seus profissionais para o nosso curso de agente multiplicador da saúde do adolescente, centrado em metodologias de grupo. Nós tivemos 180 integrantes e estamos recebendo as devolutivas. Muito obrigado aos que estão participando e colaborando com o curso. Inicialmente, Judite, você que é a nossa convidada de honra,
que você tem para falar um pouco para a gente sobre essa questão tão importante? Em primeiro lugar, Chafi, agradecer a você, representando o programa do adolescente, e parabenizar por essa videoconferência. Eu estou há 6 anos na frente do ambulatório e é interessante como esse tema não é muito divulgado na mídia, não é muito... Ultimamente, eu diria que nesses 2 últimos anos isso está em voga, mas de um jeito que às vezes eu questiono. Então, assim, a possibilidade da gente conversar e falar de um lugar diferente da mídia, por mais que nós estejamos na mídia hoje, mas de uma forma diferente, não para vender um produto em si, né? Eu acho que isso é bacana e parabenizo isso. Judite, aproveitando, eu posso fazer a primeira pergunta? Pode. Essa questão não é muito divulgada porque se sabe pouco ou porque tem muito mito em cima? Eu acho que nunca dois. é um fator só. Nunca é um fator não. só. Eu acho que tem esses 2 fatores são importantes. Eu acho que tem um preconceito muito grande. Outro dia eu peguei um táxi e aí o cara tava com ódio da Globo, porque a Globo só mostra travesti, viado e prostituta. Então, assim, eu acho que quando a coisa é colocada de um jeito exagerado, eu acho que dificulta o diálogo. E eu acho que a gente tem muita coisa que também tem mito e tem medo. As pessoas têm medo daquilo que não conhecem. Então, assim, eu canso de ouvir profissionais da saúde, eu não sei atender isso, eu não sei atender, como se as pessoas travestis e trans fossem algo fantasmagórico, algo monstruoso, e as pessoas têm medo de conversarem sobre isso e de atenderem ou de escutarem as pessoas. Eu sempre falo para os psicólogos, porque eu sou psicóloga, então eu falo para o meu povo, né? Que assim, cara, escute o sofrimento. Escute o que a pessoa vem te falar. É terapêutico ouvir. É maravilhoso. E ser ouvido é mais ainda. Ser visível. E eu acho que é desse lugar que eu falo um pouco, né? Eu sou diretora do ambulatório, mas eu atendo. E eu digo que eu aprendi muita coisa ouvindo as pessoas. Eu diria que, assim, toda a minha aprendizagem de travestis e trans foram das minhas leituras, obviamente, mas muito mais da minha escuta, escuta do sofrimento, escuta da história. A gente se interessar pela pessoa é maravilhoso, é fantástico, porque você as ajuda e você se ajuda, porque você vai entendendo uma coisa que até então era um mito, era fantasmagórico, era assustador. Então, assim, eu diria que eu me tornei uma pessoa melhor depois que eu comecei a atender no ambulatório trans e ouvir as pessoas trans. Porque a gente vai ampliando o nosso olhar para o ser humano. A gente, às vezes, se limita à profissão, se limita ao material, e as pessoas trans me fazem eu transcender isso. Posso te confessar uma coisa? Claro. Eu estou beirando 70 e quando a AIDS eclodiu, eu tinha 40 anos. E como urologista no PAN Várzea do Carmo, me destacaram para fazer um ambulatório do que você faz hoje, com tanto conforto. E eu não aguentei. Apareciam coisas que eu não dava conta, eu não conseguia dar conta daquela situação, não por puro preconceito, por desconhecimento. Então, eu acho que isso é um fator importante. E aí, assim, eu entendo esse momento como um pouco o meu papel, né? Porque eu sou da Secretaria da Saúde do Estado. Eu represento o ambulatório de travestis e transexuais que existe por uma iniciativa do Estado, do Dr. Barradas, que foi a pessoa que detonou a abertura do ambulatório. Então, até por agradecimento a ele dessa possibilidade da minha melhora enquanto pessoa, eu diria que é fantástico que a gente possa falar para profissionais da saúde, porque nós somos do SUS e eu sou uma defensora do SUS. Eu escolhi estar no SUS porque eu escolhi cuidar de pessoas. Eu acho que nesse sentido que é muito legal a gente poder conversar e eu passar para os profissionais que estão nos ouvindo, para os pais, para as famílias, o quanto todas as pessoas que existem na face da Terra merecem respeito, cuidado, atenção, saúde, Paraná. Em toda a sua diversidade. Em toda a sua diversidade. Toda a sua diversidade sempre merece o respeito. Com certeza, com certeza.
Acho que é isso. E aí eu acho que, já que você falou disso, né, da diversidade, eu acho que tem uma coisa que é bem legal a gente falar, né? Por exemplo, quem nós atendemos no ambulatório? Deixa eu ver se consigo passar isso aqui. Vou passar. Quem nós atendemos, né? Nós atendemos mulheres transexuais, homens transexuais e travestis, né? Os homens transexuais, e aí eu acho que tem uma coisa que é bacana, que a gente já começa a diferenciar um pouco os conceitos, né? O que são mulheres transexuais? Quem são as mulheres transexuais? E quem são os homens trans e quem são as travestis, né? Eu acho que existe uma confusão geral na sociedade com gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Então, eu vou tentar colocar um pouquinho, didaticamente, explicar o que é uma mulher trans, o que é um homem trans e o que é uma travesti. Fazendo esse primeiro conceito, eu vou dizer que, apesar de eu ser da área biológica, de eu cuidar da saúde, eu diria assim, o nosso olhar para a diversidade no ambulatório trans é muito mais um olhar do ponto de vista de pessoa, de ser, de existência. Então, assim, mulheres trans são meninos biológicos ou pessoas biologicamente do sexo masculino. Nasceram como homens, né? Nasceram biologicamente masculinos, do ponto de vista hormonal, biológico são homens, mas que vivem uma experiência interna ou se sentem, desde que nasceram, como mulheres. Então, o corpo não os define, o corpo biológico não os define. O que os define, o que as define, é a sensação de pertencimento ao sexo feminino. Nós dizemos que é assim, a garrafa de Coca-Cola com Fanta dentro. É uma boa analogia. Quer dizer, eu não sei como as pessoas trans se sentiriam sendo comparadas a Coca ou Fanta, né? Porque isso virou um pouquinho clichê, né? Ah, essa Coca é Fanta. Eu não sei se isso rola, eu até perguntaria. Eu perguntaria para os meus usuários, para os meus pacientes, como eles se sentiriam fazendo essa comparação, mas eu acho que, a grosso modo, a gente pode falar disso mesmo, né? E aí eu acho que, assim, os homens trans são o inverso disso, né? Os homens trans são pessoas que nasceram biologicamente mulheres, mas que não vivem a experiência de ser mulher. Eles se sentem homens. Então, assim, você vai ouvindo esta pessoa e é interessante, quando ele vai contando a história, você vai percebendo o menino que existe nesta pessoa que nasceu biologicamente menina. E é muito interessante, porque muitas vezes, quando você começa a ouvir a pessoa, ela própria vai se ouvindo e ela também vai se reconhecendo homem ou mulher. Já dizia Clarice Lispector, não, a mulher do Sartre, né? Não se nasce, e Simone de Beauvoir, obrigada. A gente não nasce mulher, a gente se constrói mulher. E eu acho que é isso, a construção da identidade. E aí eu posso dizer que a gente pode falar da questão de gênero e de identidade de gênero, que são dois conceitos super legais também, né? Gênero é a questão biológica, o que é definido biologicamente a partir das minhas características biológicas, o que eu tenho, pênis e vagina. Isso é gênero. Identidade de gênero é o que eu me sinto ser. É uma experiência completamente subjetiva. E por isso, assim, não é o psicólogo nem o psiquiatra que vai dizer você é isto ou é aquilo. É a pessoa que vai me dizer quem ela é e o que ela se sente. Por isso a escuta é tão importante. E aí, só para finalizar esse primeiro bloquinho de conceitos, né, as travestis são pessoas interessantes, né, porque elas conjugam os dois gêneros, o masculino e o feminino. Basicamente, as travestis não têm nenhuma aversão ao seu corpo biológico, mas elas querem ser reconhecidas na sociedade como mulheres. Colocam peito, cabelo e se relacionam no mundo como mulheres e querem ser respeitadas como tais, mas elas não têm nenhum problema com a sua genitália. O que é diferente nas pessoas transexuais. As pessoas transexuais têm muita dificuldade com o corpo as aprisiona. Então, assim, não poder contar com o corpo como apoio para estar no mundo e na vida é muito ruim. Então, assim, a maioria das pessoas transexuais desejam modificações corporais, mas no sentido de tirar coisas que não lhes são agradáveis ver. Por exemplo, o pênis,
nas mulheres trans e principalmente os seios nos homens trans. Isso está muito claro em Transamérica. Você assistiu? Sim. Tem um filme muito É fantástico. O Transamérica é fantástico. traz isso, ilustra isso com uma clareza magnífica. É maravilhoso. Maravilhoso, porque o sonho era a ablação do pênis. Aham. E um pouco antes dele sair para fazer a ablação de uma costa dos Estados Unidos para outra costa, aparece um filho. E ele falaram, foi uma relação lesbiana que eu tive no colégio. Você se lembra disso? É interessante isso. E ele entra com uma assistente social que vai cuidar do menino, porque a mãe do menino morreu. E ele vai e faz a ablação com o menino, através dos Estados Unidos, com o menino sem saber que... E o menino vê o pênis do pai... Ou da mãe. Ou que não era nem Porque da mãe. Ela era lésbica, né? Mas ele não tinha, ele sentia mulher o tempo todo, isso que está falando. Ela tanto se sentia mulher que ela se sentiu lésbica, né? Só pode ser lésbica quem é mulher, a despeito do pênis, né? Entendeu? E eu acho que isso é legal, Chafi, quando você fala isso, né? Eu acho que realmente acontece um encontro quando as pessoas vão entendendo o que a gente está falando e vão puxando coisas para abstrair. Pô, você trouxe a questão do Transamérica e eu diria assim, olha que legal, né? Quando a gente propõe o acompanhamento psicológico, né, ou a avaliação psicológica, isso é um tema discutido mundialmente, a despatologização, né? A gente não pode querer que as pessoas vão para psicólogo. Tem um movimento social que fala sobre isso, mas eu diria assim, olha só, a história da Transamérica, do filme Transamérica, ela teve que se haver com o passado, para poder depois tirar o pênis, né? Então ela teve que se haver com o passado, uma história que ela tentou esconder, e é o que acontece com a maioria das pessoas trans, elas tentam não viver de novo, não é esconder porque querem esconder, porque elas sofreram muito para poderem ser o que são. Então, eu diria assim, tem uma parte que tem um desejo de não falar do passado, porque o passado é de sofrimento. As pessoas sofrem em casa porque sofrem o primeiro bullying na família, né? Sofre o primeiro bullying. Senta direito, você não é menino, você é menina, não come desse jeito, você é homem, não senta assim. Então, existe uma castração do ser, desde pequenininho. Fala como homem. Tem um filme que fala disso também, muito bom, nessa castração. Qual que é o Tomboy. É lindo esse filme. O Tomboy é maravilhoso. Tomboy, lindo. É um lindo. Filme espetacular referente a isso. É que muito eu fofo aconselho esse filme. até que todos vejam É esse filme, que vão interessante trabalhar essa ilustração, com essa porque sexualidade. Né? usa a arte como informação, né? Sim, e um outro filme que eu não sei se você sabe, mas é encantador, e eu diria assim, quem assiste esse filme não tem como chorar, como não chorar, que é Minha Vida em Cor-de-Rosa. É muito lindo esse filme, porque ele mostra a história da criança, ele mostra o sofrimento da criança, mas ele também não exclui o sofrimento da família, porque a gente também precisa cuidar da família, né? Então, assim, esse filme é muito fofo porque ele vai cuidando da família, da criança, e aí ele apresenta, é muito lindo, ele apresenta a dificuldade que a família tem no meio social, o pai no emprego. Como o preconceito, ele perpassa por vários ambientes deste serzinho. Então, assim, uma criança que nasce trans, ela vai crescendo e ela vai se sentir mais confortável ou menos confortável a partir do olhar dos outros. E quem é que dá o primeiro olhar? O pai e a mãe. Né? E aí, assim, e é engraçado, aí entra uma responsabilidade do Estado, né? Quem é a segunda família de uma pessoa trans? A segunda família seria o Estado, se a gente fosse pensar... ou a escola, né? E o que acontece com as crianças e os adolescentes na escola, né? Bullying. A gente tem muita evasão escolar de pessoas travestis e trans por conta do bullying, né? O mesmo bullying, fala como homem, né? Senta como mulher, essas coisas assim, também tem na escola, de outro jeito. Ah, é viadinho, é bichinha, é maricona, Hoje em dia tem outros termos, né, que a galerinha jovem fala. Qual que é? Conta pra nós. Então, na verdade, assim, tem milhares de formas. Mariquinha, isso é da minha época, pô. Bichona,
bichinha quaquá, viadinho, Isso já né, moninha, aí depende, a Coxinha própria... não é. A própria, se for, eu não sei. A própria galera, as próprias travestis e trans têm termos que elas usam entre si, né? Mona... Judite, nessa linha, você, antes um pouquinho, falou do ambulatório de saúde integral. Sim. Não é? Eu acho que nós vamos ter que voltar nessa classificação o tempo todo da videoconferência. Mas você falou uma coisa que me achei muito interessante, eu gostaria que você falasse no ar. O ambulatório de saúde integral de transexualidade, não é? E isto, porque hoje isso é vivido aqui na Vila Mariana, no Centro de Referência, no CRT. E isso não vai ser descentralizado para o Estado? Como é que você falou que ele possa ser integrado pelo SUS? Como é que é essa história? Então, acho que são duas coisas distintas, Chafi. Uma delas é que, assim, nosso ambulatório foi o primeiro ambulatório de saúde integral para travestis e transexuais. É importante saber que nós temos uma portaria do Ministério da Saúde que regulamenta o processo transexualizador. O que é o processo transexualizador? É um programa especializado em modificações corporais, emocionais, parará, para as pessoas transgênero. E aí eu vou usar a palavra transgênero para abarcar as três categorias, travestis, homens trans e mulheres trans. Né? Então, assim, as modificações corporais são hoje autorizadas a serem realizadas no SUS. E aí o ambulatório começou como um projeto piloto atendendo essas duas populações, mas a gente não pode esquecer que o Hospital das Clínicas já faz isso há muito tempo. O HC faz isso há muito tempo, que começou com o ambulatório de intersexualidade, então, antigos hermafroditas. Então, começou o movimento com um médico que foi até... Como é que era o nome dele? Ele foi até acusado de mutilação e isso deixou uma marca ruim, porque ele fez a primeira cirurgia trans no Brasil, e isso deixou uma marca ruim. Mas aí, voltando um pouquinho para o ambulatório, por que a gente fala ambulatório de saúde integral? Mas as pessoas entendem um pouco equivocadamente isso. O ambulatório de saúde integral é porque a gente tem uma equipe multiprofissional para cuidar das várias dimensões do ser humano, das várias dimensões, emocional, psíquica, endocrinológica, física. E aí, assim, o que as pessoas, no geral, entendem? É um ambulatório especializado em travesti e trans, então eu vou mandar para lá todas as pessoas que forem travestis e trans. E não é essa a ideia. A ideia é que a gente consiga fazer um bom trabalho nesse processo de modificações corporais ou de adequação da identidade de gênero. Aliás, esse é um erro que a gente comete. A adequação não é da identidade de gênero. A adequação é do corpo à identidade de gênero. Então, assim, a pessoa tem uma identidade de gênero e um corpo que discorda com essa identidade. Então, a ideia do ambulatório é fazer esse acompanhamento. E aí, voltando ao Transamérica, né, é a gente revisitar um pouco a história desse ser, né, revisitar um pouco a história dessa pessoinha, para que ela também possa ficar mais integrada e mais harmonizada consigo. E o nosso trabalho no ambulatório é basicamente isso, a gente faz esse trabalho de acompanhamento até chegar à cirurgia para quem deseja cirurgia, né, porque acho que é importante a gente ressaltar que tem algumas pessoas que não querem cirurgia, querem poder viver melhor consigo mesmas, do jeito que elas são. Algumas porque entendem que a cirurgia jamais vai transformá-las numa mulher biológica ou num homem biológico. Entendem isso e não querem correr riscos com a cirurgia, porque, Chafi, você como médico sabe que toda cirurgia tem risco, né? Se toda cirurgia tem risco, então as pessoas podem fazer uma avaliação. Inclusive, um dos trabalhos que a gente faz é discutir com as pessoas os riscos da cirurgia. Tem vários riscos, né? E aí, assim, as pessoas precisam ter as informações para elas poderem decidir qual é o melhor caminho que elas vão tomar.
Hoje a gente tem muita gente, e aí eu diria assim, o trabalho da equipe, é que eu vou puxar brasa para o nosso assado, sem puxar, mas eu acho que assim, qualquer psicólogo que se propuser ajudar alguém para ser melhor, para essa pessoa ser melhor, faz um bom trabalho. Qualquer psicólogo. E aí, nesse sentido, eu diria, quando a gente escuta mais, a gente abre o nosso ouvido e vê o que seria bom para esta pessoa, a partir do que ela mesma fala, ela pode decidir por qualquer, fazer a cirurgia ou não fazer a cirurgia. A ideia é, se ela fizer a cirurgia, ela vai se sentir melhor consigo mesma? Se ela não fizer a cirurgia, ela vai conseguir existir também bem consigo? E é essa a ideia, que a gente conduza, possa acompanhar essa pessoa ao longo... a portaria exige 2 anos de acompanhamento, mas eu diria, a portaria é para nos nortear no trabalho. O diagnóstico também é para nortear a conduta clínica, não é para colocar as pessoas numa caixinha e dizer, é isto e acabou. A gente tem que ampliar o nosso olhar. O diagnóstico ele é um norteador clínico, apenas isso. Judite, acho que nós precisaríamos de um curso. E vocês têm curso online sobre a diversidade sexual, que eu fiquei, quando eu fui lá visitá-los, eu fiquei sabendo. São cursos muito bons, por sinal. Eu precisaria que você falasse um pouquinho desses cursos. E mais uma pergunta. Quem quiser mandar perguntas nesse primeiro bloco, está aberto para a Judite. Quem está, por exemplo, nós vamos para Votuporanga amanhã, que é quase limite com o outro estado, Mato Grosso. Está a 600 quilômetros de São Paulo. Tem algum outras Judites, outros ambulatórios por ali, ou tem que vir até São Paulo? Então, a gente está fazendo um trabalho de formiguinha, e aí eu diria assim, é um trabalho importantíssimo. E aí vou aproveitar para agradecer as pessoas de todo o estado que tiveram coragem de encarar isso. Então, nós temos profissionais, vários profissionais que se dispuseram a atender, pelo menos em saúde mental, porque nós temos uma fila imensa, né, Chafi? Uma fila imensa em todas as categorias, com psicólogo, com clínico, com endócrino, com psiquiatra, porque as pessoas vão empurrando para o nosso ambulatório, porque eu não sei atender isso e vou empurrando. Então, assim, parabenizar vários municípios, as várias pessoas, quem já falou comigo por e-mail, sabe que é para ela que eu estou falando, que tiveram coragem de falar assim, não, eu não sei, mas eu vou, se você me ajudar, eu vou atender, e a ideia é essa, que a gente tenha muita gente atendendo no interior do estado. E aí, o que a gente tem feito, e a nossa proposta do ambulatório é que a gente foi um piloto e que a gente abra para mais serviços. Multiplique também. Multiplique. Nós já temos vários lugares, São José do Rio Preto, a gente tem uma equipe boa. A gente tem o Guilherme Álvaro, que é um hospital em Santos, que também tem. E nós temos vários CTAs, centros de testagem, do interior do estado que abriram as portas. Aí é interessante isso, porque essa foi uma discussão, né? Vamos abrir um ambulatório dentro de um serviço de AIDS, mas a gente vai de novo associar travesti, trans a AIDS, mas isso não aconteceu na nossa experiência. Ao contrário, a equipe, os serviços de AIDS foram os serviços que acabaram abrindo as portas para a população travesti e trans. Então, assim, a gente tem muitos serviços do interior do estado que abriram as portas para as pessoas e que hoje acompanham em saúde mental. E a ideia é que a gente tenha cada vez mais serviços, porque nós não estamos dando conta. Nós temos aproximadamente 2.500 pessoas cadastradas no ambulatório. Nós somos em 5 psicólogos, mas eu sou diretora do ambulatório e o coordenador de saúde mental, que também tem várias atribuições. Então, uma das nossas propostas, Chafi, respondendo a sua pergunta, é que a gente começou a abrir para discussões de casos clínicos com equipes do interior que queiram vir para cá para discutir conosco, porque eu acho que melhor do que, não desprezando os cursos, mas
uma aprendizagem fantástica. Olho no olho Através, é outra coisa. e discutir caso clínico é assim, você se interessa por aquilo que você tem na mão. Judite, é muito tem uma legal. pergunta aqui, eu não identifico de onde vem, veio via WhatsApp. Mas é bem-vinda, não faz mal. É bem-vinda. É bem-vinda. Não importa de onde veio. Não, é só para a gente poder vincular-nos com o pergunta do arguidor. Onde fica o ambulatório? Fica na Vila Mariana, na Rua Santa Cruz, número 81. O nosso telefone é 587-9984. A gente acha facilmente pelo site. Acha sim. O site do CRT, eu vou escrevendo aqui porque senão eu também me perco. É www.crt.saude.sp.gov.br. Procura no Google. Qualquer palavra chega a Isso, você. ambulatório de saúde integral, travestis, transexuais, ou até o meu nome aí. Antes do intervalo, eu vou pedir licença. Nós adoraria ficar discutindo com você, porque traz informações E quentinhas. troca de experiência é sempre muito importante. Uma experiência bonita, né? É sempre, essa troca é maravilhosa. É maravilhosa. E nós vamos passar, antes do intervalo, para trocar com o Dr. Rodolfo, que está no estúdio aguardando entrar, e traz informações também muito importantes. Alzira, conta-nos um pouco do seu ambulatório e do seu trabalho com a diversidade. Então, o nosso trabalho, ele começa em 2008, né? Que nós sentimos, né, que a própria população sentia a necessidade de um atendimento diferenciado para o grupo LGBT. E o programa Saúde do Adolescente, sentindo, né, os profissionais, sentindo que vinha isso das pessoas, né, a gente começou a atuar e a pesquisar e a gente sabe que tinha muito pouca. Nós começamos também as pesquisas em 2008. Eu comecei um trabalho em 2009 na Casa do Adolescente, junto com toda a equipe multiprofissional da Casa do Adolescente de Heliópolis. E lá nós temos essa atuação que fazemos grupos com o grupo LGBT e fazemos todo um trabalho também de homofobia, né, para trabalhar um pouco essa questão da homofobia, da transfobia, né? Vamos dizer LGBTfobia, né? Porque Alzira, LGBTfobia. Alzira, E a gente favela, lá na comunidade /favela, o preconceito é maior, igual ou é irrelevante a diferença? Eu acho que o preconceito está em todas as classes sociais. Ele não vai, né, na favela. Eu acho que existe uma questão de uma maior violência da família em relação a essa revelação. Inclusive teve atendimento de uma transexual em que o dia que ela revelou em casa, com 15 anos ela foi pai e quando ela revelou em casa, com 16 anos, a avó deu 2 facadas nela. Né? Cultura da facada. Porque a população da gente lá, ela é 92% de nordestinos que vêm e são nordestinos de uma classe social baixa, que não conseguiram, né, se estabelecer no Nordeste e vêm tentar a vida em São Paulo. Então, né, a gente sabe que tem essa população ali. Né? A gente sabe das dificuldades todas do adolescente na puberdade, na sua identificação, a insegurança. A gente sabe dessa instabilidade emocional, até que o que Nobel fala, né, Chafi? Né, dessa instabilidade emocional do adolescente, essa mudança de humor, essa instabilidade. Será que é só na adolescência? Mas a gente passa por várias adolescentes. E quando o adolescente... Por isso que é um ciclo. E quando o adolescente, ele entra na puberdade,
ele percebe, né? Esses adolescentes gays, lésbicas, transexuais, eles percebem, né, esse preconceito. Eles acabam tendo preconceito deles mesmos, né? Eles sentem essa desaprovação desde pequenos, né? E essa desaprovação faz com que eles se sintam imperfeitos, que eles mesmos se sintam, né, rejeitados. E a família tem aquela coisa. A família, ela muitas vezes diz que aceita, mas esquece o convite no aniversário, no casamento. Quando convida o adolescente gay, lésbica, trans, não convida o parceiro, evita o parceiro, então ele não faz parte da família e tem toda essa rejeição. Então é o que a gente sente lá, né? E a gente sabe que existe, então, essa melhor escolha deles, da identidade secreta, e muitas vezes ficam o que a gente chama ficar no armário, né? E a gente sente isso. E eles tentam mudar, eles tentam ser héteros. A maior parte tentou em algum momento ser hétero, né? Porque o hétero é mais fácil, eu não sou discriminado, eu não sofro preconceito, eu não tenho problema, né, na sociedade sendo hétero, né? A nossa sociedade é heteronormativa. É muito então, confortável ser normal, né, Alzira? Mas será que é normal não, ser o normal hétero? É estatístico. O normal é estatístico. O normal é normal do estatístico, que não é moral. do que a sociedade Porque eu não fico tão estabelece, discriminado, né? Foi que você Eu digo mais assim. O olho aí. Não, Eu digo que é mais comum, né? Não, o normal, normal. De 100 pessoas, 80 são de um jeito. Isso é o normal. Está dentro da regra normativa. Porque a gente confunde, eu vejo muita confusão do normal estatístico com o normal moral. Essa não tem nada a ver. Quando a gente fala normal, é estatístico. Nós todos estamos de sapato, então o normal é estar de sapato. Dá para entender essa... Sim, o normal no sentido de comum, mais comum. Essa tentativa de mudar a sua sexualidade é talvez uma tentativa para não ficar fora de uma curva de Gauss. Sim, para não ficar fora do Porque ele vai sofrer. Certo. E existe, eu acho, uma coisa que é aquele projeto de vida que a gente fala. Esse projeto de vida, ele vem desde a barriga da mãe, né? A mãe já idealiza o filho médico, que vai casar, que vai ter não sei quantos filhos. A mãe já idealiza esse filho na barriga. E isso é uma coisa muito difícil, porque quando foge daquilo que a mãe esperava, o pai esperava, a família esperava, né, existe um choque, né? E a gente tem essa criação. A gente nasce, é criado para casar, ter filhos, ter umas férias todo ano, viajar nas férias. Quer dizer, é aquele conceito do sonho americano de felicidade. E eu acho que o adolescente LGBT, para poder se assumir, ele precisa voltar a esse projeto de vida atrás, estudar ele e fazer o seu próprio projeto de vida. É a sua própria, encontrar o que é para ele a felicidade e não aquilo que foi trabalhado para ele ser. Nossa, o que você está falando me faz eu repensar bastante coisas do ambulatório, né? Porque, assim, o que dá para a gente ver, Alzira, é que os adolescentes, porque a gente não atende adolescente lá, mas a gente atende um público muito jovem. Os adolescentes vão para o SADE, né? Que é o Antigos. Mas o que a gente vê, sem roubar a tocena, é que, assim, os adolescentes e as pessoas, porque eu diria que tem muitas pessoas que não saíram da adolescência, que têm o apoio familiar, conseguem se colocar melhor na sociedade, conseguem